Glória a Deus, bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus e que eu e você possamos verdadeiramente, a cada dia, louvar o nome desse Deus maravilhoso e que você possa ir aonde você começar, começo de semana, né? Já começar, já qualquer dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é dia de louvar o Senhor. Mas que nós possamos ter uma semana abençoada, estamos no início da semana ainda, né? Então, tantas coisas podem vir a acontecer que sejam bênçãos na sua vida. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a família. Nós vamos aprender com ela, que é uma mulher que, enquanto ela serviu ao Senhor, ela abençoou a família dela. E em algum momento ela tomou partido. Então, se você é aquela que toma partido, e aí partido significa que você está tomando um lado. Então você está deixando o outro lado. Isso vai causar divisão na sua família, vai causar dor na família. E uma mulher virtuosa não pode fazer isso. Principalmente se for filho. Porque às vezes tem um filho que é mais descolado, né? O outro que é mais dependente, e aí a mãe acaba cuidando mais daquele dependente. E aí ela acaba dando mais para aquele do que ela deu para o outro. Isso é um desequilíbrio. É um desequilíbrio completo. Uma mãe tem que dar na mesma medida, como o pai dá na mesma medida. O pai, o nosso Deus, dá na nossa medida. Ele não dá mais para um, menos para outro. Ele deu a benção para todo mundo. Tem gente que toma posse e tem gente que não toma posse. Tem gente que não quer a herança do Senhor. Tem gente que quer, que toma posse, fica lá nos pés da cruz, não é mesmo? Os pés do Senhor Jesus. Na cruz, porque ele não está mais lá, mas é uma figura de linguagem de falar, certo? Hoje nós vamos aprender com essa mulher que foi escolhida pelo mensageiro de Abraão. Abraão, depois que Sara morreu, ele ficou incumbido de arrumar uma mulher para Isaac. Nós somos a descendência de Abraão, filhos de Isaac, né? Então, esse servo do Senhor, não vou falar da história dele agora, ele fez uma oração para Deus e falou: Senhor, como é que eu vou escolher a mulher de Isaac? Que BO, né? Que responsabilidade essa, né? Acho que ele pensou: Senhor, misericórdia, né? Olha só que responsa. Então, o que ele fez? Ele orou a Deus e falou: Deus, só pela sua graça. O Senhor vai me dar um sinal que é essa mulher, um sinal de bondade. Ela vai ter as características para ser mulher de Isaac. E assim ele foi. E aí ele estava lá num poço, numa cidade onde tinha uma parenta de Abraão, né? Uma prima, filho de um primo de Abraão. E me parece quem lá, para oferecer água para os camelos, que não era um nem dois, era vários, Rebeca. Rebeca me aparece lá oferecendo água, cuidados para ele, para os camelos, para quem estava com ele. E aí ele, opa, essa aqui é diferente, essa aqui é especial. Então nós vamos mergulhar um pouquinho na história dela hoje e aprender um exemplo de fé a serviço de Deus, submissão da vontade do Senhor. E a Rebeca nos ensina lições preciosas sobre como confiar no Senhor, como responder o seu chamado com humildade e generosidade. Porque veja bem, a primeira coisa que Rebeca fez foi servir ao servo de Abraão para servir os camelos. Não era pouco não, só via ela para um lado e para o outro pegando água. Então a mulher trabalhou mesmo. Só que aí também ela foi escolhida para ser mulher de Isaac. Só que veja bem, ela foi na fé, né? Não sabia se ele era feio, se ele era bonito. Não sabia nem quem era. Porque o Senhor convidou ela para ir, esse senhor, e ela recebeu a bênção dos pais e foi. Então ela confiou no coração de Deus, que o coração dela estava para Deus. Então ela não falou: não vou, não sei se o cara é bonito, não sei se o cara é corintiano, palmeirense, não sei se ele tem bons olhos, se ele ronca de noite, não sei nada dele, não vou não. Sinto muito, Deus. Quero que o Senhor me mande um bonitão. Que muitas vezes nós escolhemos um parceiro olhando pela embalagem, né? E muitas vezes, como dizia minha mãe, bela viola, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, às vezes, se escolhe um parceiro sem olhar para a alma dele, o compromisso que ele tem com Deus. E aí, meu bem, questão de tempo, né? Então, quando esse servo de Abraão, que foi enviado para escolher essa mulher, pediu em oração a Deus, Deus respondeu. Porque Deus responde a todos nós. Basta nós nos colocarmos diante do Senhor. E aí mostrou que Rebeca estava à disposição de obedecer à vontade de Deus na sua vida. E assim como Rebeca, nós somos chamadas a estar atentas ao chamado de Deus em nossas vidas e responder com fé e prontidão.
demonstrando que nós confiamos em Deus. Então, Rebeca demonstrou uma profunda confiança em Deus, em cada passo da sua jornada, principalmente de aceitar casar com um homem qual ela nem sabia quem era. Mal sabia ela que os seus filhos seriam pais de muitas nações, né? Quando o servo de Abraão a encontrou, pediu a confirmação divina sobre a sua escolha, e Rebeca prontamente concordou com o chamado. Por quê? Porque ela estava confiando no Senhor. Provavelmente também orava, né? Também orava pelo seu homem, né? Pelo seu parceiro. E ela confiou que era a providência de Deus. Então ela mostrou confiança e fidelidade ao Senhor. E da mesma forma nós somos desafiados a confiar em Deus nas nossas vidas, sabendo que Ele é fiel para cumprir as promessas que no seu chamado, para nos guiar no chamado. Eu mesma pedi para o Senhor, Senhor, eu quero que o meu marido fale que era ele que era o homem da minha vida, eu quero que ele entre pelo meu portão. Eu coloquei alguns sinais para que eu pudesse saber que era o homem que Deus tinha me enviado. E assim o Senhor me falou e assim o Senhor fez. Então, uma das características principais de Rebeca era a sua generosidade e a sua humildade em servir os outros. E aí, quando ela chegou na casa de Isaac, ela foi também imediatamente se dedicando às necessidades, ajudando a cuidar dos camelos, serviu com amor. Então, a sua atitude de servir era exemplar, sendo uma mulher que influenciava pela sua sabedoria. Só que ela também se permitiu errar, porque ela tinha filhos gêmeos, que é Jacó e Esaú. E os planos de Deus era abençoar o primogênito, que nasceu primeiro foi Esaú, apesar de serem gêmeos. Mas ela, como tinha favoritismo por Jacó, ela favoreceu Jacó e fez com que Jacó enganasse o próprio pai. Fez que Jacó mentisse, roubasse a primogenitura do filho, do irmão. Então, em 2 atos, ele pecou contra o pai, dividiu a família e ainda roubou o irmão. E ela fez isso por amor ao filho. Sabemos que foi por amor, porque ela tinha preferências, mas a sua preferência causou contenda. A família se dividiu. E ela, como, vamos dizer, castigo, né? Não deveria dizer essa palavra, mas como resultado, ela nunca mais viu seu filho, porque ele fugiu. E ela não veio ver mais o seu filho. Então, por isso que nós devemos buscar a Deus antes de tomar uma decisão. Porque às vezes a gente toma uma decisão no nosso coração, baseada na nossa razão. Quantas vezes os meus filhos vinham, ai mãe, foi fulano. Aí a minha filha falava, foi ele. Cada um contava a sua história, né? Dependendo da mãe, podia falar, o que chegou primeiro convenceu melhor, de repente, ou o que chegou depois. E aí, aquele que é favorecido aos olhos da mãe, ou porque é menor, ou porque é mais novo, porque é mais fraco, porque sei lá o quê. E aí a mãe toma partido. Graças ao Senhor, que Deus me deu direção e sabedoria, e eu sempre falei, vocês brigarem, vocês vão resolver. Uma vez tranquei os 2 no banheiro. Eles não entravam em acordo. Eu falei, pois vai ficar os 2 de castigo no banheiro. Vocês só vão sair daí quando vocês entrarem no acordo. Eu não vou tomar partido. E uma mãe não deve tomar partido da briga de 2 filhos. Não deve aceitar um filho falar do outro. Não deve, porque senão ela entra na maldição de Rebeca. É ou não é? Ai, porque o meu irmão, não quero saber do seu irmão, você vai lá e fala com o seu irmão. Ai, porque minha irmã, não quero saber da sua irmã, você vai lá e fala com a sua irmã. Os 2 saíram da barriga da mãe. Ela não deve, não pode aceitar nenhum tipo de desavença entre irmãos, no que não seja uma mãe a causar divisão. Se ela não puder unir, separar que não vai ser. Entende isso? Então nós como mães devemos tomar muita sabedoria divina para a gente não entrar na pilha dos filhos, porque às vezes o filho entra na mente da mãe, deixa a mãe doida. E porque fala, não, porque o outro. Às vezes esse filho é o que fica mais perto da mãe, né? Porque às vezes o outro mora longe. E aí esse filho fica colocando na cabeça da mãe, entrando na cabeça da mãe, porque é o coitadinho, porque sei lá. A mãe se sente mais apegada, afeiçoada, mais perto, quer honrar esse filho, acaba defendendo esse filho, favorecendo esse filho, fazendo para esse filho o que ela não fez para o outro.
E aí ela vai tratar com diferença, com 2 pesos e 2 medidas, e isso só vai dividir o lar. Então nós somos desafiadas a viver com submissão a Deus. E devemos entender que o Senhor trata todo mundo igual. Ele é individual com cada um, ele é íntimo com cada um, mas o Senhor morreu por todos nós, não foi morrer mais para mim, mais para você. Eu não sou mais queridinha do Senhor do que você. Somos todos filhos. Então que Deus nos capacite a viver uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Que nós possamos ser uma inspiração, uma fonte, respondendo ao chamado do Senhor. Que possamos aprender com essa mulher e não tomarmos partidos. Eu separei aqui alguns versículos, um deles está em Efésios 6, verso 4. Está lá. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Esse é Efésios 6, 1 e 2. Aí tem agora o 4, Efésios 6, verso 4. Pais, não irrite os seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, cabe aos pais criar um ambiente harmonioso para os filhos. Uma das consequências de falta de amor e respeito entre a família é o clima constante de discussão. Então a Bíblia ensina que os filhos devem respeitar os pais, mas também os pais devem instruir os seus filhos com amor. Então, a família é plano de Deus. E em Jeremias 29, 11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança de um futuro. Então, em Provérbios 1 também tem outro que fala assim, tem muitos, mas eu escolhi alguns. Ouça, meu filho, Provérbios 1, 8, 9. A instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Ouçam, meus filhos, a instrução do seu pai, sejam atentos. Então, muitos filhos não honram seus pais. Ah, meus pais estão velhos, meus pais é isso. Na verdade, não é isso. Nós devemos respeito aos nossos pais. Nós não podemos falar bem e mal que nós não devemos falar. Se você tem algo contra os seus pais, vá até eles e peça perdão. Se eles te magoaram, vá diante de Deus e fale para Deus. Reclame para Deus dos seus pais. E Deus vai te dar uma direção. Deus vai curar o seu coração. Porque foi o próprio Deus que escolheu quem deveria ser seus pais. Então é para Ele que você deve procurar. É Ele que você deve falar. Fala, Senhor, eu estou sentindo isso. E uma família que se perdoa mutuamente, que suporta uns aos outros, que perdoa as queixas que tiveram um contra os outros, também é mandamento. É mandamento. Nós devemos amar a nossa família. Então, como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos a nossa família? Então, a mãe é a coroa da casa. Por isso é muito importante que uma mãe esteja servindo ao Senhor, porque essa mãe vai saber orientar, essa mãe não vai se deixar levar pelo incentivo, pela pilha de um dos filhos. Não é mesmo? Então, se vier um filho falar mal do outro para você, não aceita, amada. Não aceita que um filho fale do outro. Os dois saíram do seu ventre, amada. Não aceite isso em nome de Jesus. Por isso eu convido você nessa manhã para que nós possamos orar pelas mães. Que muitas vezes tomam partido para o lado de um filho. E causam mais divisão, porque o outro que não foi tomado partido vai se sentir em desvantagem, vai gerar um desequilíbrio. E vai passar a ter raiva, não da mãe, mas do outro irmão. Porque minha mãe aceita o outro, porque minha mãe escolheu o outro, porque minha mãe fez para o outro. E fica aquela coisa da mãe, e aí acaba criando mais contenda. E uma mãe virtuosa, ela não aceita essa divisão. Ela fala, não, vocês me amam, então vocês vão lá e vão ficar de bem. Porque eu não aceito que vocês fiquem de mal. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus filhos sempre serão irmãos, sempre serão amigos.
Em nome de Jesus, um estará perto do outro, abençoando o outro. Porque é muito triste quando um irmão vira a cara para o outro, fala mal do outro, fica com raiva do outro. Divide a família. É muito triste. Então, você está de mal com o seu irmão ou com a sua irmã, Deus manda hoje, nessa manhã, você consultar o seu coração, se arrepender do que você fez, vai pedir perdão da sua parte. Vai se tratar com o seu irmão. Porque quando você tem mágoa contra o irmão, nem oferta Deus aceita de você, viu? Então vamos orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós temos muitos motivos para te agradecer. E começamos a nossa oração agradecendo. Agradecendo a nossa mãe, o nosso pai que nos deu a vida, sem os quais nós não estaríamos aqui. Então, obrigado, Senhor. Talvez nós somos resultados de um casamento, alguns resultados de um namoro, às vezes o resultado de uma única vez, como é meu caso. Meus pais tiveram uma única oportunidade, mas eu sou grata por aquele momento, mais do que eles. Por quê? Porque eu sou fruto daquele momento. Então, eu agradeço a Deus por aquele momento. Não mudaria nada, porque senão eu não estaria aqui. Então, eu te agradeço, Deus, e peço que o Senhor abençoe ambos, onde quer que eles estejam agora. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus filhos, oro pela minha família e por todas as mães que estão comigo fazendo devocional. Todas as mães, para que elas não aceitem lados entre os filhos, que ela não escutem intriga de um filho para o outro, que ela não deixe isso chegar até os seus ouvidos. Pelo contrário, quando um filho vier falar do outro, que ela fale, que ela acabe de dar educação, porque você pode ser adulto, mas se ainda está tendo problema de criança, tem que tratar como filho. Em nome de Jesus, que cada mãe receba uma porção, uma unção de sabedoria e possa unir os seus lares, usar a sua persuasão de mãe, o seu desejo do coração, de unir os filhos, unir a família. Ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos em Teu nome todo espírito de destruição familiar, de contenda, de fofoca, de mentira. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Derramamos o Seu sangue, ó Pai, nas famílias, o Seu sangue santo, e que possamos viver um milagre. Então nós declaramos famílias unidas, famílias juntas, famílias que se amam, famílias que se respeitam. E que o Seu anjo vai andando, ó Pai, por cada casa, deixando uma porção de união, de amor. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amada, se você é nova por aqui, se inscreve nesse canal, coloque o seu pedido de oração, de repente oração pela minha família, e venha receber as orações da manhã. Amém? E se você já é daqui de casa, é borboleta, já faz parte dos programas que nós temos terapêuticos, então só dê o seu abençoar aqui, o seu joia, tá? Abençoe esse devocional e multiplique. Caminhe para outras mães também, tá bom? Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Seja muito bem-vinda nessa devocional. Venha orar junto comigo todas as manhãs, às 5h27, ou assim que você acordar. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja com você agora e todo sempre. Amém.